Cacilda Bueira Madalena, sou professora aposentada, professora de português e literatura e estou com 81 anos, perto de fazer meus 82. Assim, ó, que quando eu saio sozinha, eu sou uma. Quando eu saio com eles, eu sou velha. Porque aí eles ficam assim, ó, mãe, cuidado ali, mãe, olha o carro, mãe, olha isso, sabe? Aí eu fico velha. Quando o Sérgio resolveu ser corretor de imóveis, ele me fez uma proposta muito engraçada. Nós morávamos em Porto Alegre ainda. E ele me perguntou, tu aguenta com o teu ordenado, eu vou sair do meu emprego e procurar outro. E eu fiquei apavorada, né, porque professora, né, mas ele fez. E em seguida ele conseguiu trabalhar como corretor. Encontrou uma pessoa que já conhecia e começou a trabalhar como corretor. Mas nós morávamos em Porto Alegre, ele trabalhava lá e começamos a vir todos os fins de semana para Osório e aqui ele começou então a se integrar com vendas de fazendas, não com aluguel. E eu perguntava para ele, né, tu nunca vais por uma imobiliária com aluguel, com tudo? Ele, não, isso eu não quero. Mas fui indo e duas senhoras daqui de Osório, que eram assim muito conhecidas, né, pediam para ele que ele cuidasse das coisas delas. Uma era casada com o padrinho dele, inclusive, e a outra era ali dos Rodrigues, ali do posto ali do Valmor, né? Então a dona Tati, a Terezinha, mas não largavam o Sérgio. Ele chegava em casa e disse, não aguento mais aquelas viúvas sempre atrás de mim. Eu disse, por que tu não fazes, né? Elas querem, elas não dão conta de cuidar das coisas delas, nunca foram acostumadas a isso, né? Aí um dia ele chegou em casa e disse assim, tá, agora vou alugar as coisas da Terezinha, as coisas do Dona Tati, vou me incomodar, mas vou fazer. E aí então surgiu a imobiliária. A Osório, quando nós chegamos aqui, edifícios, por exemplo, não me lembro o que tinha de edifício aqui em Osório na época, né? Então, era uma cidade bem pequena, a gente conhecia todas as pessoas, né? Mas ela é uma cidade assim que traz muita gente de fora, né? E ela é muito procurada, né? Porque ela é uma cidade bastante agradável para se morar, né? E isso fez com que a cidade crescesse, né? Crescesse em todos os aspectos. E as coisas tiveram que crescer junto, né? O comércio aumentou muito, né? Imagina o que nós temos de lojas de comércio em Osório, é impressionante, né? Eu não consigo me referir à imobiliária sem trazer o Sérgio, meu marido, né? Porque o Sérgio, ele soube passar para a imobiliária, para o trabalho ali feito, o que ele era. Uma pessoa de confiança, uma pessoa séria, uma pessoa que as pessoas acreditavam, mesmo às vezes não conhecendo, passavam a conhecer e viam, né, quem era. E isto, a cidade foi crescendo, mas a imobiliária,
com o Serginho. Eu e a Rosana somos parte, mas a Rosana sempre está ali, seleção de pessoas, né? Ela faz. Eu só visito, passo entre uma porta e saio na outra, né? Mas eu vejo sempre assim um ambiente bom de trabalho, não sei se eu poderia te dizer assim uma grande família, não sei, mas é uma coisa assim que dá prazer de ver, sabe? Não vejo a fonte de renda, eu vejo a imobiliária como um ente, sabe? Diferente, um ente assim, sei lá, que é muito mais do que isso, é muito mais do que uma fonte de renda. Ela faz assim, parece que, ela parece não, ela faz parte da minha vida, né? Porque nós viemos para cá, as crianças eram pequenas, né? E a gente sempre junto, né? Sempre vivendo a imobiliária, sempre. Então isso passa a fazer parte da tua vida de uma forma diferente do que só ver como uma fonte de renda. Não, ela é muito mais que isso. Ele começou trabalhando na imobiliária, né? E o Sérgio dizia para ele, rapaz, vai procurar outra coisa. Olha, tu não vê que dá muita incomodação, que dá... E ele não dava muito ouvido, graças a Deus, ao pai dele. Foi. E foi ficando, né? E foi tomando pé. Eu lembro quando ele comprou o primeiro computador, o Sérgio, meu Deus, o Sérgio chegou em casa e disse assim, o teu filho, quem é o teu filho? O teu filho agora inventou de botar um computador, aquela porcaria. E o computador na época dava muita incomodação. Funcionava, não funcionava, era aquele inferno. E ele começou a fazer as adaptações da imobiliária, né? Que o Sérgio não era disso, o Sérgio era daquela... Sabe, aquilo era ali, dava, não precisava fazer maior coisa, né? E o Serginho não, o Serginho sempre quis trazer coisas novas para a imobiliária. Aí depois ele foi fazer curso, ele foi tirar a carteira de corretor e tudo, mas ele abraçou, sabe? Ele abraçou aquilo ali, assim, né? Então... na época, eu lembro uma época que nós fomos, quando Sarney assumiu, que deu uma revolução cruzada, Cruzeiro Novo, foi uma confusão. Nós estávamos em Santa Catarina e o Serginho tinha ficado aqui. E aí ele telefonou para o pai. E agora o que eu faço? Sérgio, te vira. Mas eles ficavam, por telefone, eles ficavam se acertando. Eu desejo muito que ela continue, né? Que os meus filhos saibam continuar, né? Se apoiando, né? E mantendo a imobiliária. E quando eu te falo assim, manter a imobiliária, eu falo de novo na parte financeira, sabe? É manter como parte financeira, mas como emocional, sabe? Uma coisa assim que a gente vê mais dentro da gente, né? Então isso, eu tenho esse sentimento em relação. E os meus filhos vão... que a gente nunca sabe, né? 81 não tá me fazendo efeito, mas... não sou velha, sou antiga. Sabe? Aquela coisa assim, e agora, não, isso não, na minha cabeça não passa.
se ela criou e se mantém atravessando muitas coisas, né, de econômico, na parte social e econômica, né, nós temos atravessado bastante dificuldades, bastante, né, diferenças e tudo. Se ela se manteve, né, eu acredito que ela daqui, ela pode ir indo, tá? Pode ficar de cabelos brancos, que ela vai se manter, ela vai conseguir se manter, sim. Porque quando uma coisa é bem fundada, quando uma árvore é bem plantada, né, ela tem raízes e ela vai dar bons frutos. E esse telefone não estava chamando. E aí, quando eu cheguei na sala, chamou o fixo. E aí eu atendi e a Rosana disse assim: mãe, onde é que tu anda? Eu não estou em casa. O Serginho já ligou não sei quantas vezes para ti, tu não atende. Eu disse: o telefone está ali em cima, não atende porque não quer, né? Aí ele está mandando um guarda aí. Eu olhei para a porta, estava um guarda do condomínio. Então, para tu ver como é que é uma preocupação, às vezes até exagerada com a gente, sabe? Ele, né, tinha que descansar mais a cabeça.